Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje aqui no nosso canal a gente vai estar apresentando para vocês um estudo de caso, principalmente para você que gostaria muito de aprender a como analisar muito assim de forma fidedigna os relatórios por biorressonância no analisador quântico. E hoje eu tenho uma convidada e vários convidados participando aqui com a gente. E eu vou dar a palavra também para se apresentar a Kathleen, que ela é uma aluna nossa do curso de biorressonância prática, nutricionista assim como eu, e eu estou já no mundo da terapia integrativa há mais de 25 anos, e a Kathleen está emergindo agora, né, Kathleen? Tenho Verdade. certeza que tem muita coisa a acrescentar e ajudar aqui nas perguntas durante essa aula prática aqui, tá bom? Então vamos lá, Kathleen, a palavra é com você agora, se apresentando. Boa tarde, pessoal. Me chamo Kathleen. Eu sou aqui da Paraíba e quando conheci a saúde integrativa, fui buscar nas redes no YouTube, descobri a doutora Carla no YouTube, onde na clínica que eu atendo é saúde integrativa, com a fisioterapeuta, quando eu conheci o analisador, fiquei encantada e assim, sempre em busca de mais conhecimento. Aí conheci a doutora Carla e fiquei apaixonada por ela. Disse, não, nutricionista e saúde integrativa juntas, perfeito. Então, comecei sempre a falar com ela no WhatsApp e ela dando o maior suporte. Foi aí que eu adquiri o aparelho e o curso dela. E, assim, é um excelente curso, onde está me ajudando bastante, sem falar nos atendimentos, fica bem mais completo nossos atendimentos com o analisador. Perfeito, Kathleen. Agora nós vamos explicar aqui para o pessoal que está chegando de primeira viagem, né? E também para as pessoas que estarão assistindo esse vídeo lá no meu canal do YouTube, o que a gente pode, então, explicar de importante do analisador quântico, né? Eu vou daqui a pouquinho compartilhar a tela com vocês com um estudo de caso que a Kathleen trouxe para nós do consultório dela, né? Ela me passou também a anamnese clínica. Pessoal, anotem aí uma coisa muito importante. Não tem como a gente usar o analisador quântico sem nós termos em mãos a anamnese clínica. Durante todo o curso nosso de biorressonância prática, né, Kathleen? A gente ressalta várias vezes isso daí. Em questão da anamnese. Isso, perfeito. Porque o questionário, gente, ele vai ajudar você a ter ali informações de como o paciente está no momento, né? As suas queixas principais, e o mais importante, ela geralmente vem para nós com algum diagnóstico médico, né? Então você anota ali na anamnese alguns exames que a pessoa já fez, o que ela conta que o médico especialista falou que ela tem, né? Ou às vezes ela até fala, ah, eu acho que eu tenho tal coisa, né? Que hoje o Dr. Google está em moda, né? Então o pessoal pesquisa também. Então, tudo isso você vai escrever na anamnese. A gente tem essa anamnese completa no nosso curso, já logo no primeiro módulo, para que você comece a colocar em prática, né? Como fazer essas perguntas repetidas vezes, para que o paciente possa passar toda a informação para você, para que na hora que você olhe para o relatório de biorressonância, não te dê aquele pânico, né? Fica tudo correlacionado. Os sinais e sintomas sempre vão bater. Isso mesmo. E tem que estar correlacionado, porque senão você vai ler o relatório, você pode interpretar errado, falar alguma coisa errada para o seu paciente, e depois, como que você vai provar aquilo? Não é? Então, agora nós vamos abrir aqui, então, para vocês esse relatório que a Kathleen trouxe para nós, ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a minha tela, só um momentinho, tá bom? Todo mundo a postos, né? Beleza, vamos lá então. Aqui a gente pode olhar no relatório que é uma pessoa do sexo masculino, 34 anos, tá? E o que a gente observa aqui? Ele tem 1,74 m e 82 quilos, tá? Então, eu vou comentar com vocês agora que a Kathleen me mandou a anamnese dele, né? Vamos lá, ó. O motivo da consulta do paciente com a Kathleen seria emagrecimento, tá? Pois ele também relatou que ele tem má digestão. Então, ele se sente empachado, o abdômen cresce. Principalmente, ele relatou para a Kathleen com farinha e feijão.
Kathleen, você colocou aqui farinha e feijão, mas teve algum alimento que você perguntou para ele e contextualizou com ele também a respeito desse mal-estar e abdômen crescido, empachamento? Ele sempre focava mais na questão do feijão e da farinha no almoço, porque ele tinha muito hábito de comer os dois juntos. Mas mesmo sem a farinha, ele sempre colocava em evidência que estava sempre dava esse desconforto, o feijão. Principalmente quando ele era dormido, ele dizia, do dia para o outro. Mesmo ele fazendo o remolho do feijão. Não, não remolho, feijão requentado. Ah, requentado. E você Foi até o questionou dia. ele com relação a essa questão do remolho, se ele fazia em casa ou a esposa? Aí eu saí explicando a ele. Então, foi uma Hum, orientação que eu dei. porque e melhorou depois que você mandou ele fazer o remolho? Já teve uma mudança grande em questão. Certo. Ó, eu tô descendo aqui, pessoal, porque eu quero chegar no relatório do intestino. Depois a gente volta, tá bom? Para a gente contextualizar conforme ela estava falando aqui para gente, tá? Ó, esse paciente não apresentou alteração na microbiota intestinal, tá? Então, o problema dele não é uma disbiose, ele ter esse mal-estar com a farinha, tá? Então, voltando aqui, vocês viram lá que ele não tem nenhum problema com a microbiota intestinal, correto? Então, não é o intestino. E voltando aqui na tela, a gente pode verificar o seguinte, que o paciente, ele tem um pouquinho, olha aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Ele tem um coeficiente de pressão intraluminal um pouco alterado, tá vendo? Ó, deu 3,27. Então, ele forma muitos gases, tá? Relatou. Pode ocorrer de você formar gases, mesmo com a microbiota estando estável? Pode sim, ok? Por alguns fatores, ó. A pessoa, às vezes, ela causa uma fermentação muito grande no intestino quando ela ingere o feijão não de remolho, porque daí aquelas bactérias boas que ele tem lá no intestino começam a produzir muita fermentação a partir da rafinose e estaquiose, que são dois açúcares muito comuns no feijão, tá? Esse remolho também é interessante para quem tem bastante problema com relação à questão, assim, de ácido úrico, tá? Também é muito importante fazer esse remolho. Mas a gente pode comentar também sobre a farinha de trigo, porque é a de trigo que você quis mencionar aqui, né, Kathleen? Isso. Perfeito. Então, como é a farinha de trigo? A farinha de trigo, muitas pessoas têm bastante problema. Tudo que é derivado, Kathleen? Isso? Principalmente o pão. Ele percebeu e te falou, Isso. né? Tá. Então, quando é assim, você já pede para o seu paciente evitar aquele alimento, né? Quando nós somos nutricionistas, o que a gente faz? A gente investiga IgE específico para trigo, a gente pede o exame genético de HLA, Q2, Q8, porque daí a gente vê a nível genético, porque às vezes dá tudo normal, transglutaminase, o que eu tô falando, não precisam se preocupar em conhecer agora, tá? Tô falando para a Kathleen. Mas vocês vão anotando para vocês estudar e pesquisar, tá? Um exame chamado antitransglutaminase, anti-endomísio, tá? Que são IgEs específicos de exames de sangue. Aí a gente pede tanto esse HLA-Q2, Q8, por quê? Porque às vezes o IgE vai dar normal, tá, Kathleen? No entanto, quando pede o HLA Q2, Q8, você vai perceber que pode dar um polimorfismo no Q2 ou no Q8, tá? Quem não conseguir anotar, não tem problema, vai ficar gravado, depois a gente compartilha o link, vocês assistem de novo a aula, tá? Só para a gente não atrasar aí a Kathleen. Então, é importante vocês entenderem que para quem não pode solicitar exame, que não é médico, nem nutricionista, e nem farmacêutico clínico, né? Ou biomédico, no caso, vocês podem simplesmente, através dessa anamnese clínica, e olhar o exame do intestino, tá?
lá da biorressonância, falar, então nós vamos evitar por um período esse alimento aí, viu? Porque está formando gases para você. Porque o terapeuta, né, terapeuta holístico, naturopata, que não é da área de saúde, assim, que pode pedir exame, pode falar, ó, se você quiser fazer um exame, faz esse aqui, eu só não posso solicitar, mas você pode ir lá no laboratório e pedir. Ou você nem pede, você já faz a dica da exclusão, né? E dá uma orientação para o paciente, ó, por que você não substitui por isso ou por aquilo? A diferença é que eu e a Catherine, a gente pode passar quantidades que o paciente pode comer no cardápio, né? Então, a gente passa um cardápio bem definido. Vocês podem orientar, ok? Então, vamos continuar falando um pouquinho mais do que ele sente. Então, ele tem arrotos frequentes, gases com cheiro, né? Então, provavelmente em algum desses exames, seja o genético, que eu falei, que é do HLA, ou o IgE pode dar algum sintoma não, algum resultado positivo, né? Ou de polimorfismo no genético, ou realmente de um IgE aumentado para antigliadina ou anti-indomício, tá? Ou transglutaminase, certo? Num desses vai aparecer. No entanto, pode sim ocorrer de não aparecer nada, mas o paciente, quando come a farinha de trigo, dá ruim. Engraçado isso, né? É uma porcentagem menor? Sim, a gente pode jogar aí para 2 a 3% dos casos, mas pode acontecer, tá? Que daí a gente chama de doença subclínica. Não tem como provar clinicamente, mas o paciente tem o sintoma, ok? Isso pode ocorrer também com leite, tá bom? Então, vamos lá. Ele também tem refluxo. Opa, refluxo, né? Você investigou o leite também, se ele tem alguma intolerância? Não gosto de leite. Ah, então tá bom, perfeito. E o refluxo, gente, ele pode dar por N fatores. Eu não sei se você viu, vocês viram o peso dele, né? Ele tá com 27 de índice de massa corpórea. Então, se a gente olhar lá nas tabelinhas, ele tá com sobrepeso. Ele não tá obeso em nenhum grau, porém ele tá sobrepeso. E tem pessoas que quando são, assim, mais jovenzinhos, tem 17, 18 anos, são bem magrelos. Aí chega nos 30, ganha um pouco de peso, não chega a ser obesidade, mas fica só com barriga. E aquela gordura fica toda no abdômen. Então a pessoa começa a sentir gastrite, né? Por quê? Esofagite, refluxo, porque tem muita gordura no abdômen dessa pessoa, tá? Então a gente tem que cuidar do peso do paciente também, beleza? Aí a gente vai voltar agora aqui para a tela, para vocês darem uma olhadinha na continuação do relatório desse paciente. Nós vamos olhar o relatório sempre acompanhado da anamnese, tá bom? Então, vamos lá. Esse é do intestino. Doutora Carla, caso uma desbiose, qual o protocolo a senhora seguiria? Ah, sim, ó. No caso da desbiose, é muito importante passar os probióticos de acordo com os sintomas do paciente, tá? Ok. E você sempre tem que verificar se ele não tem o SIFO. Você já ouviu falar do SIFO? Que é a síndrome da questão, assim, de um excesso de bactérias, tá? Ou seja, essas bactérias estão em alto crescimento, e estão exageradas, e aí pode ser bactéria ruim, entendeu? Aí, nesse caso, primeiro tem que fazer uma dieta alimentar, para depois a gente passar probiótico, porque senão você vai piorar esse crescimento, esse super crescimento bacteriano. Primeiro remover, a questão de remover os alimentos industrializados, né? Aí, Isso. inserir glutamina, a senhora geralmente usa ou não? Também, porque a glutamina, ela recupera as microvelocidades dos enterócitos, né? As células intestinais. É muito interessante usar a glutamina. E Mas, principalmente... assim, logo após a retirada dos industrializados, Oi, repete novamente. logo após a retirada assim, retirar os alimentos proibidos, começar uma glutamina, caso tenha uma má digestão, as enzimas que eu falei lá no grupo, também. Isso, também, porque as enzimas, elas vão ser essenciais, tá?
para a gente poder corrigir a digestão do paciente. Só que primeiro, como ele está com refluxo, o que eu iria te falar? Seria muito interessante verificar a questão se ele está com H. pylori. Entendeu? Esse paciente seria um paciente muito importante você fazer uma checagem do H. pylori. Com o quê? Só endoscopia que dá para saber, né? Não tem outro jeito além da endoscopia, né? A endoscopia é o carro-chefe do negócio. Porque, assim, se ele tiver com essa questão aí, a gente vai ter que tratar, né? Se tiver em alto grau, né, o teste de urease no estômago dele, vai ter que tomar medicamento forte, não tem para onde correr, tá? Uhum. Você chegou a checar isso com ele? Não, Então, seria bom, tá? Ele toma algum remédio para o estômago? gosta. Estômago toma. Não, omeprazol não é ele. Ele não toma omeprazol, né? Não. Ok. Então, ó, gente, o intestino a gente já olhou aqui. Na parte gástrica, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, na parte gástrica, coeficiente peristalse gástrica, coeficiente de função peristáltica do intestino delgado e coeficiente das funções de absorção do intestino delgado, tá vendo? Então, ele tem uma lentificação. Por que a gente fala lentificação? Porque tá aí para a esquerda ou para a direita? Não, pelo sintoma, gente, porque isso aqui é física quântica. Não existe escala de menor nem para maior. Existe, assim, um desequilíbrio, tá? Quem não entende muito disso, eu aconselho a estudar um pouquinho sobre física quântica para poder interagir com o relatório. Porque quando a pessoa sente empachamento, é porque ela está, o quê? Com uma peristalse lenta. Quando ela está esvaziando rápido, tendo fome, e nada enche aquela pessoa, e ela evacua, e vai, é excesso de peristalse, tá? Então, ó, a digestão dele tá lenta, por isso que ele está tendo essa questão aí da gastrite acompanhada com o problema do esôfago tá pegando fogo, por causa que o refluxo faz o esôfago pegar fogo, né, gente? Não é fácil, não. Né? Ele citou algum sintoma, assim, bem ruim? Conta para nós. Gástrico. Não, os principais foram esses. A questão da má digestão mesmo. A digestão. Perfeito. Isso, a má digestão é fatal no caso dele, porque ele E demora, né? Oi? hábitos alimentares. Sempre fazer as refeições com líquido. Ele faz? Todas as refeições tem que ter o líquido. Então, aí que tá o problema maior. Mas isso aí você já resolveu com ele. Falou Isso, para ele parar, né? ajustadas. Perfeito. Porque senão não vai corrigir, principalmente a mastigação, né? Isso. Que a pessoa que não mastiga direito, ela vai ter problema. Então, o primeiro passo, gente, no caso dela aqui, ó, mastigação é essencial, então tem que pegar no pé do paciente. Homem, principalmente, tem mais costume de comer rápido nessa idade do que mulher, tá? Engole, né? Eu disse, e a mastigação? Engolindo. Isso. E aí você pede para ele fazer o seguinte, investigar essa questão do H. pylori, tá? Então, seria bem interessante ele ir ao gastro para fazer uma endoscopia, o teste de urease que o próprio exame já faz, para ver se ele está realmente com H. pylori, que é muito comum em quem tem um refluxo grande, tá? E corrigir o peso. Agora, em termos de enzimas, tá? A pepsina dele tá boa, a secreção de pepsina tá normal, então isso quer dizer que ele tá digerindo bem proteínas, tá? Isso. Então, eu agora de cara não passaria nenhuma enzima enquanto não verificar o estômago dele, se ele está ou não com H. pylori, tá? Ok. E o que você poderia já ir passando? Chá de espinheira santa. Eu também Beleza? eu atendo no SUS e quando chega H. pylori, eu lembro logo, doutora Carla. Isso. E Espinheira. também a gente sabe que tem alguns chás também, né?
alguns chás para H. pylori que vão ajudar. Por exemplo, chá de orégano, você já ouviu falar? Óleo essencial também, né, de orégano. Isso, óleo essencial de orégano. O óleo essencial de orégano, ele tem que usar com bastante cuidado, assim, sabe? Fala para ele usar no máximo 1 ou 2 gotas. Porque ele é forte, né? Tem gente que dá um pouquinho de enjoo. Mas é fantástico também, tá? Ok. E se ele estiver, assim, sentindo o estômago irritado, pode fazer também o chá junto com a espinheira santa. O orégano e a espinheira santa, tá? Uhum. Deixa eu continuar lendo agora aqui aquela parte que a gente estava lendo sobre o nosso paciente em questão. Aqui, para quem entrou agora, nós estamos atendendo aqui, né, um pedido da Kathleen, que é uma nutricionista, que também é nossa aluna do curso de Biorressonância Prática, e nós estamos vendo o seu paciente, o JDT, sexo masculino, idade 34 anos, 82 quilos, 1,74 m, apresentando aí um sobrepeso, né? Isso. Vamos agora verificar essa questão. Então, a peristalse dele está alterada, por isso que mastigação é essencial. Beber muita água nos intervalos e não na hora da comida. Isso é importante. A gente vai voltar um pouquinho aqui agora, lá para o primeiro relatório, que é o que vai ver a parte cardiovascular do paciente da Kathleen. Vamos lá, chegamos. Quando há essa questão de alteração na viscosidade, seja ela para a esquerda ou seja para a direita, existe alteração, tá? Então, por exemplo, ó, se o paciente queixa de tontura, dor de cabeça, dor nas pernas, tá? Isso pode dizer que esse paciente, ele tem o sanguinho um pouco mais grosso, entendeu? Então, você precisa melhorar a saúde vascular desse paciente, deixar esse sangue mais fluido. O que vocês podem estar prescrevendo? Se vocês quiserem já começar a anotar, seria bom. Ômega 3 é essencial, beleza? Ômega 3, vocês têm que colocar 1 grama 2 vezes ao dia com as refeições, tá? E que esse ômega 3 tenha mais EPA do que DHA, ok? Que EPA é a fração anti-inflamatória do ômega 3, tá? Aí depois você vai lá no relatório para verificar a questão de vitaminas, tá? Porque a gente vai ter que melhorar a nutrição dele para que ele tenha um sangue mais fluido. Então, a gente vai ter que, às vezes, mexer com a dieta dele, vendo se ele está com colesterol ou não. Quando a gente fala de colesterol, não é falando dos cristais de colesterol, tá, gente? A gente está falando propriamente da gordura no sangue. Por quê? Ela é contrabalanceada, a gordura que ele ingere na dieta, que é metabolizada pelo fígado, ela é balanceada através das lipoproteínas, o LDL, o HDL, certo? O VLDL. Cada um deles tem uma missão no nosso sangue. O LDL, ele faz o seguinte, ele é tão rápido, tá? Tão volátil, né? Ele vai lá, como ele tem baixa densidade, ele gruda a gordura, ele gruda os radicais livres na parede do vaso sanguíneo. O HDL, que é o lixeirinho, a nossa faxineira de todos os dias, vai lá e limpa aquela sujeira, tá? E o LDL, ele pode ficar oxidado, e ele oxidado, ele vai fazer um estrago na parede do vaso sanguíneo. Fazendo um estrago, todas as nossas substâncias vasoativas do corpo vão entrar em alerta, porque o sistema imunológico vai falar assim, olha, soldados, vamos lá trabalhar, porque explodiu uma bomba ali, quebrou o muro e nós precisamos cimentar o muro do vaso, porque senão vai dar uma hemorragia. Aí, todas as citocinas pró-inflamatórias produzem, né, mediadores químicos que vão lá e vão tampar aquele buraco. Deu para entender bem, né? Estou falando para todas as línguas. Então, aí são envolvidas cerulolamina, plasminas e um monte de outras substâncias, tá? Depois a gente tem que fazer uma aula sobre essa parte, mas vamos andar aqui no ritmo. A gordura, ela ficou grudada lá,
E daí, aquele monte de cimento vai grudar aquela gordura e vai fechando a luz do vaso. Então, aqui está o vaso, né? O sangue é para passar. Ele não fica sem passagem pelo excesso de células tamponantes que estão fazendo cimento dentro do seu vaso sanguíneo. Aí ele pode dar o quê? Pode dar doença vascular, tá? Por isso que a gente, nesse caso, tem que checar LDL, HDL. Você conseguiu checar isso, Kathleen? Não estou conseguindo ouvir a sua voz. Eu desligando para não fazer barulho. Beleza, pode falar. Olha, teve uma alteração, tanto no colesterol como no triglicerídeo, mas não foram exames recentes. Ele tá para me trazer exames novos. Perfeito. Uhum. Se ele não apresentar nada assim pontual agora, você pode tranquilamente fazer aquela perguntinha na sua família. A gente chama de hipercolesterolemia, né? Familiar. Porém, para os pacientes, a gente usa uma coisa mais simples. Tem gente na tua família que tem colesterol alto? Sim, tinha gente. Aí a pessoa vai falar se gastatina. isso! Minha mãe, minha irmã, tem bastante. Ele já tem. Aí você fala, olha, no momento não está tão alterado o seu exame, né? Porque às vezes o paciente ele está fazendo exercício físico, você acabou não colocando aqui, né? Se ele faz. Ah, não, ele faz sim. Não faz não. Acabei de ler aqui, ó. Eu tinha lido, não tinha prestado atenção. Isso, está sedentário. Bem. Então, aí nesse caso, você pode falar, olha, você pode ficar igual. Então, vamos fazer exercício físico. E se ele já tiver com alteração, aí sim você já começa o tratamento dele, né? Como ele tem muito gases e ele também tem o colesterol alto, dá para a gente tratar o sistema nervoso dele junto com o colesterol, passando para ele a berberina. Correto? Berberina, 300 miligramas, 2 vezes ao dia, que é um anti-inflamatório natural fantástico, maravilhoso, tá? E aí você vai matar 2 coelhos, né, com uma cajadada só. Você pensou nela também? Eu pensei na cúrcuma com ômega 3. Perfeito. Então, a ômega 3 já está na lista. Coloca agora cúrcuma. Cúrcuma, pessoal, é anti-inflamatório potente. Ele só não tem aquela capacidade tão rápida de fazer com que o colesterol baixe tão rapidamente igual a berberina. E a berberina também atua no sistema nervoso, aliviando um pouco o estresse. E voltando no paciente aqui, eu observei também que o paciente tem esses antecedentes familiares aí, né, que a gente já comentou, de colesterol, hipertensão, excesso de triglicéridos, obesidade, e ele fez uma cirurgia de colecistectomia, que é retirada da vesícula, né? Gente, a retirada da vesícula, ela é um pouco problemática no sentido desses sintomas que o paciente está passando em termos de gases. Por isso que é legal a biorressonância, porque a gente vai lá no relatório, olha o intestino do paciente. Opa, não é desbiose. Então, para que eu vou lotar ele de probiótico? Daqui a pouco ele vai fazer um super crescimento e tudo que ele comer vai fermentar muito, principalmente salada, né? Verdura, que a gente sempre fala para o paciente, come salada, come salada. Quem atende os seus pacientes também como naturopata, sempre fala, você come verduras, come legumes? E aí a pessoa fala, nossa, mas eu como, mas aí parece que eu fico mais estufado, né? Porque o excesso também não é saudável, né? Tem que haver um equilíbrio, por isso que chama-se desbiose, né? A gente não deve ter nem muito nem pouco. Mas o que acontece com relação à desbiose é que a maioria das pessoas não comem saudável, aí eles têm um super crescimento de bactérias ruins no intestino, porque eles vivem num movimento comensual. Então, há uma luta constante entre as bactérias benéficas, boas e saudáveis, com as patógenas, né? Então, por isso que é muito difícil uma pessoa que come saudável ter uma desbiose, tá? Esse paciente, então, a gente tem certeza que, além de tudo que a gente já falou até aqui, também tem a questão dele ter retirado a vesícula, tá? Mas agora vamos abrir um parênteses aqui, que é assim, ó, eu estou imergida nesse mundo de terapia natural há muitos anos, e a gente ouve uns absurdos por aí. Por exemplo, o paciente está com uma pedra gigante, ou várias
várias pedras, e vem um terapeuta e fala assim para o paciente: ah, mas você pode fazer a limpeza de fígado que vai expelir todas as suas pedras. Eu falo, gente, olha o perigo, não fale isso para o seu paciente ou para o seu cliente se você for terapeuta. Por quê? Essa pedra, ela pode entupir o canal, o duto, tá? E pode até arrebentar a vesícula da pessoa que é desse tamanhozinha. Olha só também. Ou ela, um lado vai ficar entupido e o outro vai descer um barro que vai lá para o pâncreas. E pode dar pancreatite. Olha o perigo, tá? Então, se a pessoa tem pedras assim, não tente criar milagre, não. Ela vai ter que ir para o médico e retirar a vesícula, que é isso que eu falei para vocês que está escrito aqui na anamnese, colicistectomia, tá? Então, assim, limpeza de fígado é bom? É ótimo, eu faço, inclusive o pessoal do curso já sabe que eu ensino a fazer, né? Do jeito correto. Só que não é, gente, aquilo que sai nas fezes da gente, eu fiz comigo mesmo. É uma saponificação, porque você usa o azeite, o limão, a laranja em grande quantidade, e ali forma uma saponificação que sai nas fezes, tá? Naqueles dias que a gente fez a dieta, o nosso corpo limpou, muita sujeira vai sair? Vai sair. É maravilhosa a limpeza do fígado, mas não prometa que vai limpar, porque às vezes limpa e às vezes complica. Então, quem somos nós para chegar e falar assim, olha, faz a limpeza que nós vamos resolver o problema seu de pedra. Eu não correria esse risco. Eu não corro. Quando eu descubro que o paciente tem pedra na vesícula, o que eu faço? Eu já encaminho para o gastro e falo, olha, geralmente eu vejo na íris, que eu também faço o exame da íris, tá? Do meu paciente. A vantagem da íris também é que dá para a gente fazer a consulta online, né? Eles mandam a foto. A biorressonância a pessoa tem que segurar no bastão. Eu dou uma olhadinha na íris e vejo alguma alteração de vesícula e fígado, e eu vejo os sintomas que o paciente tem. E isso a gente ensina muito bem no meu curso Naturopatia Funcional, que eu também tenho aí na plataforma, tá, pessoal? Tem ali uma aula só de iridologia que a gente dá em parceria junto com outro professor que está muito mais tempo na área do que eu. E aí, o que acontece? Aí eles ajudam a gente a fazer a pessoa ir no médico, porque a gente tem que trabalhar em sintonia, um trabalho multiprofissional, não tentar colocar o paciente embaixo do nosso braço e resolver o problema dele, né? Então, você está de parabéns, viu, Kathleen? Vamos voltar agora a apresentar aqui o relatório do paciente, que a gente vai, então, descer um pouquinho mais aqui, para fazer mais alguns comentários, ok? Então, o que eu ia comentar do sistema cardiovascular dele seria esse daí, e a gente vai para o próximo. Vamos lá. A Kathleen também escreveu aqui que ele defeca escuro, né, Kathleen? Isso. E esse escuro, você perguntou para ele se é tipo borra de café? Ele falou muito em fezes ressecada também. Tá, mas a corzinha é tipo borra de café ou ele não conseguiu dizer isso? Não, ele não disse essa questão, não, só escuro. Ah, tá. Você olha isso, sabe por Ele quê? falou essa questão de todos os dias, pequenas quantidades, porém escura Uhum. e ressecada. Falta de Ó, água. ressecado e escuro. Ó, uma coisa que é para levantar a lebre de vocês. Ó, escuro, gente, tem que perguntar se é borra de café. Sabe por quê? É o seguinte, a pessoa, quando ela evacua preto, tipo borra de café, ela pode estar com uma hemorragia digestiva alta. O que é isso? Ela pode estar tendo uma hemorragia no estômago ou no duodeno, tá? Se tiver sangue nas fezes, você vê naquela melena ali aquele sangue vivo. Aí, o que é aquele sangue vivo? Opa, é uma hemorragia digestiva baixa. Então, vai ser no delgado, intestino delgado, ou lá na questão do intestino grosso ou reto, tá bom? Então, vocês têm que ficar atento com isso. Aí, a minha dica seria você realmente mandar ele para o gastro para fazer a colonoscopia, não, a endoscopia,
tá? Que é por cima. Por quê? É refluxo, né? Má digestão, muito cara de H. pylori, gente. E possível sangramento, tá? Porque o H. pylori causa úlcera, a úlcera pode dar sangramento. E tem gente que sangra de uma vez, vomita sangue, e tem gente que não vai sangrando aos pouquinhos. Aí você faz um hemograma, a pessoa está perdendo sangue aos poucos. Fala, mas de onde que está vindo essa hemoglobina baixa desse paciente? Por quê, né? Aí você fica mais, tá? Então, vamos fazer essa investigação aí com ele, tá, Kathleen? Ok. Beleza. É sempre bom pecar pelo excesso, gente, do que pela falta, tá? Que depois o paciente vai falar, nossa, nunca mais vou parar de ir nessa nutricionista ou nesse terapeuta, né? E o boca a boca? Você não tem noção, boca a boca. Como... Isso, muito bem. Gente, aqui na parte do fígado, né? A gente pode notar que a secreção de bílis dele é alterada devido à secreção biliar dele não ser praticamente só o fígado que já joga direto no duodeno, porque ele não tem mais a reservinha, né? Que a vesícula, gente, a função dela é ser um depósito, tá? Eu sei que na terapia chinesa ela tem uma importância, por isso tem muita gente que questiona a gente, mas pelo MTC, né? É muito importante ter a vesícula, porque ela representa isso, aquilo outro. Não vamos entrar no mérito, senão nós vamos longe. É muito assunto, né? Aí, mas, gente, a vesícula, se for olhar, tá? No padrão, ela é importante, desde que ela não atrapalhe a saúde do paciente. Porque se a pedra também fica ali e ninguém mexe nela, a pessoa pode ter pancreatite do mesmo jeito. Ocorreu isso com um senhor que eu conheço da minha igreja aqui na minha cidade. Ele ficou enrolando, enrolando, enrolando. O pâncreas dele deu uma pancreatite, porque deu aquele barro que desce da vesícula para o pâncreas, porque é como se a vesícula estivesse derretendo, tá? E ele foi parar na UTI e ele quase morreu. E ele tá assim, uma bomba relógio. Ele tá vivo, gente, vocês acreditam? Isso é um milagre de Deus, até arrepia de falar. Deus é bom demais. Só que ele é uma bomba relógio. Os médicos que são da minha igreja, que cuidaram dele no hospital, me falaram, olha, é Deus na vida desse homem. Então, a gente não pode brincar com certas coisas, né? Ó, como ele tá gordinho, né, sobrepeso, a gordura do fígado dele tá aumentada. Porque, gente, esteatose hepática, gordura no fígado tem altamente ligação com o peso. Porque a gente engorda, aí começa a ficar muito abdômen, a gordura, ela se dissemina para o fígado, e às vezes ela pode começar de dentro para fora, como de fora para dentro, essa gordura, tá? E, sedentarismo, muito carboidrato da dieta, né? Come muito pão, macarrão, né? Doce, massa. Aí vira nisso aqui, tá? Então ele vai começar urgente, né, Kathleen, fazer exercício e fazer dieta, né? Que a coisa não tá boa pro lado dele. Certo? Vamos agora para o próximo. Ó, aqui diz também, ele bebe cerveja nos finais de semana e bebe bebida destilada. Na minha opinião, eu já ia dar uma direta nele, Kathleen, para ele ficar um tempo sem beber, porque ele vai ter que fazer um detox, tá? Melhorar o fígado, melhorar essa questão do estômago. O estômago não vai melhorar se ele continuar bebendo. Eu sei que o pessoal do Nordeste gosta bastante de beber também, né? E aí vai bem uma cervejinha. Aqui o pessoal, às vezes, é mais no destilado, porque, né, calor. Só que aí o pessoal é mais da cachaça, não é? É bem por aí. Vamos lá. Mas é assim, infelizmente, às vezes a gente tem que bater a real para os nossos pacientes, né? Olha só, então ele bebe bebida destilada, tá? E tem bastante dores de cabeça. Aí você começa, opa, dor de cabeça, tum, 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 tum. Estômago. A maioria das pessoas que tem dor de cabeça tem problema no estômago, tá, gente? Então já pensa em gastrite, mesmo quem já foi diagnosticado com enxaqueca. Doutor, posso falar uma coisa? Pode falar. Eu tinha muita dor de cabeça. Desde criança, o médico sempre falou que eu tinha enxaqueca crônica e que não tinha cura, né? E aí, com 50 anos mais ou menos, eu conheci o
como é que fala? O restaurador quântico de água. E comecei a usar essa água. Faz 5 anos que eu não compro um comprimido para dor de cabeça mais. É porque melhorou a sua digestão, né? Sim. E essa é uma dica bem legal também para a gente passar para a Catherine, porque assim, ó, a gente ia chegar no ponto da água com ela, né? A dor de cabeça, ela também tem relação com a hidratação, Sim. tá? Então, uma pessoa que não se hidrata na quantidade certa, que é 35 ml por quilo de peso para o adulto que não faz exercício físico, e quem tá, no dia que a pessoa faz exercício físico, ela tem, por exemplo, caminhando, né? Você tem que beber, no mínimo, 40 ml por quilo de peso. Legal. Principalmente quem mora no lugar quente, tipo Nordeste, né? Que é o Entendi. lugar mais quente. Norte e Nordeste são os lugares quentes do nosso país. Sim. Então, precisa beber muita água. E uma água de boa qualidade. Ou seja, Sim. a água que é corrigida molecularmente através, né, do imantador, o que Sim. acontece? Ela vai diminuir os clusters da água, né? Então, ela vai ser melhor absorvida, porque a tensão superficial da água é grande, ela é poderosa, né? Por causa das ligações covalentes da água, do H2O, tá? Então, ajuda bastante. Então, a pessoa consegue beber mais Sim, sim. quando E não ela sente toma peso, água né? imantada, corrigida. Isso. Bom, voltando então aqui no caso da Kathleen, ela escreveu também que ele tem sinusite e rinite, tá? E, gente, o agravamento da sinusite tem muito a ver com o estômago, tá bom? Então, vocês precisam focar nessa questão de estômago, porque o refluxo, olha só, o refluxo volta o conteúdo para o esôfago, sobe para a laringe, tá? Aí, voltou, Kathleen. E isso pode causar um aumento da sinusite do paciente, tá? Kathleen, só confirma para nós também se ele tem sinusite. Que você colocou aqui, se tá correto. Perfeito. Então, veja bem, eu estava comentando aqui com o pessoal que a sinusite, ela pode ocorrer com frequência em pessoas que têm problema de estômago, principalmente refluxo, tá? Então, muitas pessoas que têm problema respiratório, que nunca melhoram, você tem que tratar o refluxo, porque com certeza é refluxo, tá? Então, melhorar a dieta do paciente, o paciente tem que eliminar a gordura da dieta, gente. Por quê? No refluxo é assim, ó, a pessoa, o conteúdo volta para o esôfago porque o estômago não consegue fechar o esfíncter esofágico, né? E aí fica flácido, daí volta. E tem substâncias, por exemplo, como a gordura, que aumentam a CCK, que é a colicistoquinina, que é uma substância, né, que abre para poder fazer a digestão, né? Para na hora que você vai comer, você está mastigando, deglutindo o alimento, a CCK faz abrir. Aí o alimento entra no estômago. Aí, se você consome, você já tem o problema da válvula, né? Que isso aí depende de cada indivíduo. E o estômago está muito cheio, força abrir. Tá com barriga, gordura, força mais ainda, entendeu? Então, ele tem que emagrecer, mastigar bem o alimento e tirar a gordura da dieta, porque ele já está com problema. Então, ele tem que evitar alimentos com gordura por enquanto, tá? A gente tem até... Vesícula. Oi, pode falar. E sem a vesícula também. E sem a vesícula, coitado, não tá fácil para ele. Então, ele vai ter que cuidar, tirar a gordura de carnes, né? Frituras. A comida dele tem que ser praticamente sem óleo, tá? Bem pouquinho, umas gotinhas de azeite para refogar ali um alho, uma cebola, se ele não tiver intolerância a esses alimentos, né? Para dar gosto na comida só. E também até coco, castanha e abacate tem que fazer teste. Eu não gosto de ficar proibindo as pessoas de comer as coisas saudáveis. Eu gosto de fazer teste. Ah, você gosta de abacate? Ah, eu adoro, como todo dia. Então, vamos evitar pelo menos uns 15 dias para a gente ver se ele também não te dá refluxo, né? Ah, gosto de coco, então vamos fazer um teste, né? Porque se é um alimento que a pessoa nunca come, tipo, você não come nunca castanha, nem coco, nem precisa falar sobre isso, né? De tirar. Aí você fala só do abacate, por exemplo, tá? Então, a alimentação é tudo na questão do refluxo. E nos intervalos das refeições, os chás, tá? Que daí pode colocar, no caso dele, o de orégano com espinheira santa, tá?
Também, outra coisa, tem que ver se o paciente não for cardiopata, ele pode usar alecrim. Que o alecrim é muito bom para quem tem refluxo também. Você só precisa olhar se ele tem algum problema, né? É cardíaco mesmo, não é nem hipertensão, porque hipertensão ainda não pode se dizer uma doença cardíaca, uma doença vascular, né? Tá bom? Que tem a ver com falta de hidratação, tensão nervosa, parte renal e outras coisas, tá? Bom, voltando aqui, afta, quando ele come alimentos ácidos. Estômago de novo, a gente já falou da dor de cabeça, tá, Kathleen? Eu tinha muito isso. Oi? Eu tinha muito isso, afta. Então, a Kathleen, também, o Adail deu o depoimento dele, que ele começou a tomar a água corrigida com o aparelho magnético lá, da Magistral, e ajudou muito ele no estômago, né, agora na questão da afta, Vamos né? conhecer ela, hein? Então, aí a gente já... Depois eu peço para o Carlos entrar em contato também com você, ou a Daí, quem estiver na reta aí. Aí eles falam com você sobre isso. E é muito interessante porque você melhorou. Foi a dor de cabeça que você falou, Daí, também? Isso, eu tinha enxaqueca, né? E desde que comecei a tomar água, mais ou menos 5, 6 anos, nunca mais comprei um comprimido para dor de cabeça. Nunca mais. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho muita afta, eu tinha muita gripe, assim. Eu gastava, em média, R$ 280 de remédio por mês naquele tempo, né? Já faz 5 anos que eu não comprei nenhum remédio para mim na farmácia. Nada. Nada, nada, nada. Interessante, né? É. Porque ela deixa tira a tensão superficial da água, deixa a água mais leve e o paciente consegue beber mais. Sim. Porque a nossa briga é fazer a pessoa beber água e é tão difícil, né? Ela consegue hidratar 100%. A nossa célula, no hidratar, ela consegue desintoxicar. Desintoxicar também. E isso que melhora a saúde por completo. Isso, aumentando o poder da hidratação da água que você está ingerindo, é bem bacana. Aí, olha só, arrotos em excesso, né? Ele tava bastante estômago de novo, por isso que eu falei que vai ter que fazer uma endoscopia, não vai ter jeito. Porque daí a gente consegue tratar melhor o paciente, né? Porque se ele tiver que tomar, por exemplo, se o médico passar pantoprazol, omeprazol, a gente sabe que existem formas de tratar o estômago com os chás, né? E não precisa tomar o pantoprazol, omeprazol, e corrigindo a dieta, tomando a água também imantada, né? Ele vai ter que beber muita água nos intervalos e não junto com a comida, né? E aí, isso tudo vai ajudar. Só que se ele estiver com a bactéria, por ele já estar muito tempo passando mal assim, eu acredito que não seria bom ele ficar somente com os chás. Aí ele vai ter que tomar pelo menos uma vez, 14 dias, os antibióticos para erradicar logo, porque ele está com fezes escuras. Eu vou já continuar aqui. Ele diz também sobre a memória fraca, esquecimentos, né? E a gente vai olhar agora tudo isso através dos outros relatórios, beleza? Vamos lá. Óleo de avestruz nele. Vamos lá. Então, na função pulmonar, você pode ver que a capacidade TLC dele é que está alterada. Geralmente, isso ocorre em pessoas que são sedentárias ou pessoas também que têm problemas respiratórios das vias aéreas superiores, tá? Então, por isso que é bom vocês se atentarem para, na hora bater o olho, já saber não perder muito tempo com isso, porque você já sabe a anamnese da pessoa, certo? Agora aqui, do fornecimento de sangue ao cérebro, ele não está comprometido muito, está um pouco alterado, só que não comprometido em excesso para ele ter tontura, tá? Então, se ele fizer um exercício físico, isso aqui fica tudo no 100%, no normal, tá? Vamos lá. Aí a gente tem aqui na sequência, a parte óssea dele tá boa, na parte de adesão, né, músculo-osso. Ele tem uma hiperplasia óssea, então os ossos dele estão produzindo alguns tipos de células a mais. A hiperplasia nem sempre ela é maligna, tá? Porém, ele deve ter um cuidado especial e você pode perguntar se ele já teve algum acidente. Você chegou a perguntar para ele, Kathleen?
Você chegou a perguntar ou não? Ele teve um acidente e quebrou a perna. Ah, então tá dentro do normal. Olha lá, coeficiente de hiperplasia óssea, tá? Então, quando vocês olharem isso, não sabem o que que é, já anota aí para vocês aprenderem que pode ser algum acidente, tá? Porque daí o osso teve que trabalhar mais para formar novas células ali para cobrir algum defeito de quebradura, tá bom? Vamos ao crescimento ósseo, ó. A fosfatase, isso fez também aumento de fosfatase alcalina óssea, tá? E isso pode ficar alterado no paciente durante muito tempo, muitos anos, tá bom? Por isso que é bom vocês terem essa informação. Ó, esse perfil aqui eu não confio muito, inclusive lá no curso eu explico o motivo. Você lembra disso, né, Kathleen? Então, eu sempre, quando eu pego um paciente que tá igual ele, tá obeso, com problema digestório, come muita massa, come farinha, tudo que tem farinha de trigo passa mal, eu ainda peço a glicose de jejum, a hemoglobina glicada e insulina também. Porque é importante, porque aqui é muito volátil esse exame de açúcar no sangue. Por exemplo, se o paciente tiver muito tempo de jejum, aqui não vai atingir a meta da gente avaliar, porque vê a frequência do açúcar. Se ele estiver tomando, por exemplo, metformina, né, que é glifage, ou outros medicamentos para controle do diabetes, você nem vai descobrir que ele é diabético por esse exame aqui, tá? Porque o próprio remédio, ele tem uma frequência no corpo. Então, ele vai cortar a frequência real do açúcar no sangue. Então, isso aqui eu já explico bem detalhado para vocês com alguns estudos dentro do curso de biorressonância prática, tá bom? Quem quiser mais detalhes e não for do nosso curso, eu convido vocês a se inscrever no nosso curso, tá bom? Ó, minerais. Os minerais, no caso dele, o que deu levemente alterado foi o ferro. E o ferro foi bom a gente conversar sobre isso, ó. Quando o ferro dá alterado, mesmo que seja um pouco, eu peço exame de ferritina. Por quê? Opa, acendeu uma luz. Ele tem gordura no fígado pela biorressonância, ele tá sobrepeso e tá com bastante problema digestório, o fígado dele tá trabalhando bastante, né, principalmente por não ter a vesícula, ele mesmo elimina sais biliares de uma forma descontrolada, trabalha mais com isso também, e ele pode sim estar com esse marcador inflamatório da ferritina aumentado e não diminuído. Então, vamos supor que no dele aqui tivesse no amarelo, tá? Que é o moderadamente anormal. Em alguns analisadores quânticos, as cores são inversas. O verde é igual a todos. Só que, e o vermelho também. Só que o azul representa uma coisa, o amarelo representa a outra, mas o importante é entender que é normal, moderadamente anormal, pouco normal e severamente, tá? Isso não muda em nenhum relatório, tá? Que aí, quando as cores são diferentes, não tem problema, né? É só você olhar aqui, ó, normal, moderadamente anormal, pouco anormal, severamente anormal. Nos demais, não tem que se preocupar, porque o flúor, ele é flutuante também a nível quântico por causa dos resíduos de flúor que a gente usa na água, nos produtos dentários, né? Mesmo na pasta de dente, tá? Então, não tem como a gente mensurar eficazmente pelo analisador quântico. Então, assim, se tiver o flúor aqui no severamente anormal ou no moderadamente anormal, que você tem que cuidar e usar um quelante, tá? Tem um produto chamado Quelantus, da Physioquantic, que é uma gota do floral quântico, que ele faz essa quelação de metais pesados, tá? Daí vocês podem usar para todos os metais. Vamos lá. Até mesmo aqueles tóxicos, né, que tem aqui chumbo e etc. Vamos aqui. Então, vou pedir para você, Kathleen, checar a ferritina dele, tá bom? Ok. Vamos também agora chegar no próximo relatório de vitaminas, ó. A vitamina A dele tá bem alterada, tá?
E é raríssimo uma pessoa se intoxicar de vitamina A, só se ela tomar mega ultra doses de vitamina A em cápsula, ok? Deixa eu só aceitar alguém que chegou aqui, já volto a compartilhar com vocês. Beleza. Alô? Acho que é a Roseli. A Roseli queria fazer uma pergunta, Roseli? Sim, boa tarde. Eu queria que você, se pudesse, falasse sobre mais esse ferro aí, esse quelante aí que você citou. Se você puder falar mais um pouquinho, eu te agradeço. Uhum. O quelanthus, ele é uma frequência do EDTA, tá? E aí ele ajuda a quelar os metais tóxicos e os metais pesados, tá? Daí, anota aí, é quelanthus, QUELLANTHUS, beleza? Então, até mesmo quem tá com a ferritina muito alta, beleza? Ah, uma coisa bem bacana que eu queria compartilhar com vocês. Se a ferritina do paciente estiver acima de 700, seria bom ele ficar um tempinho sem tomar a água imantada, tá? Até ele, às vezes, fazer às vezes ele vai ter que fazer, assim, uma retirada de sangue, uma sangria no médico, e ele vai tomar esse quelanthus natural, que você pode indicar, como também ele pode estar usando o remédio do médico, porque os médicos prescrevem um medicamento para quelar o ferro, tá? Para ajudar a baixar a ferritina, mas é quando é uma hemocromatose, que já é acima de 800, 900, 1000, tem gente que chega a mais de 1000 de ferritina, tá bom? Só que, é claro, você tem que continuar tratando o fígado do paciente, porque geralmente ele é um marcador inflamatório relacionado com um fígado doente, tá bom? Vamos, então, agora voltar aqui para compartilhar a tela. E sempre que alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha. Eu prometo para vocês que logo eu ficarei bem craque, que eu descobri esses dias que tem como deixar a tela assim e eu ficar vendo o chat, ver tudo ao mesmo tempo. Mas eu ainda não peguei não deu tempo de aprender. Aí eu compartilho e descompartilho, para ficar mais fácil para mim. Mas vou aprender logo, logo, que é recurso novo aqui do Meet. Daí você divide a tela em várias. A vitamina C, ela é importante aqui para esse paciente, porque ele tem esse desequilíbrio vibracional dele, da vitamina C, raramente vai estar para mais, geralmente para menos, no sangue. Nós estamos agora comparando o sangue com a frequência, tá, pessoal? Que uma coisa é volume daquele nutriente no sangue, e outra coisa é a frequência daquele nutriente no corpo. A frequência, ela pode estar tanto para a esquerda quanto para a direita, mas ela não quer dizer que no sangue vai estar baixo ou estar alto. Só que a gente sabe que a vitamina C, ela é hidrossolúvel, então você perde no xixi naturalmente todos os dias. Já a vitamina A, ela é lipossolúvel, então ela pode estar armazenada no corpo. Só que como eu falei para vocês anteriormente, para haver toxicidade, ele tem que estar vindo tomando vitamina A, tipo assim, cronicamente por mais de um ano, numa dose muito elevada. Porque nos alimentos é muito difícil você aumentar a vitamina A num nível tóxico, tá? Então, seria bem bacana, nesse caso dessa vitamina A aqui, como ele é um paciente homem, tá? Usar o licopeno, porque o licopeno também é um protetor para a próstata, tá? Ela, na verdade, é um flavonoide, um bioflavonoide que vai produzir vitamina A no nosso corpo. Ele é uma pré-vitamina A, ok? Então, licopeno é muito importante. E você ressalta os alimentos, né? O tomate, cenoura, né? Beterraba, tudo que é roxo, vermelho e amarelo, pimentão vermelho, morango, acerola, e aí sim vai, né? Mamão, tem bastante fruta. E a vitamina C, além dele reforçar a fruta cítrica, só que o problema é que olha só, voltando na anamnese, ele relatou aqui para a Kathleen que ele tem uma dificuldade com frutas cítricas, né, Kathleen? Confirma aí para mim. Isso.
Perfeito. Então, se ele tem intolerância na hora que ele ingere, o estômago não aceita, aí a gente não vai poder dar um limão para esse paciente, tá? Isso não quer dizer que o limão faça mal para a gastrite, não faz, pelo contrário. Só que o limoneno não está bem no suco do limão, ele está na parte branca do limão, que é o curativo para o estômago, tá? Então, quem não tem nenhuma intolerância ao limão, pode usar o limão como curativo do estômago. Só que daí tem que tirar a casca verde e bater com a parte branca, tirando só as sementes. Beleza? É um suco muito bom para tratar o estômago do paciente. Mas E pode... Oi, pode falar. a questão do limão é tranquilo para ele, porque ele Ah, suco verde pela manhã. Já o abacaxi, ela vem agredir muito ele. tá vendo, gente? Como a dieta é personalizada, a Catherine descobriu que o problema dele, quando ele falou fruta ácida, ela já investigou, igual como uma boa nutricionista faz, né? A gente parece que o paciente entrou dentro do gabinete ali, de um local onde ele vai ser interrogado dentro da delegacia. Tá, mas espera aí, qual fruta ácida, né? Aí você vai enumerando qual fruta ácida. E o limão com a couve é um remédio maravilhoso para gastrite e para refluxo, tá? Certo? No caso desse paciente, se ele tiver com a ferritina muito alta, nós não vamos poder dar. Por quê? Vai aumentar a ferritina. Vitamina C em excesso, com alimentos ricos em ferro, ops, não vai dar bom, porque a vitamina C fixa o ferro no organismo, tá? Por isso que tem que se checar o ferro no paciente, mesmo que dê no azul, que é o caso dele, moderadamente anormal, como a gente viu no relatório dos minerais. Vocês viram como tá tudo interligado, gente? Tem que ficar bem atento a isso daí, tá? Então, aqui, ó, se ele começar a ingerir e mesmo assim continuar baixo, ou seja, baixo no organismo, porque a vitamina hidrossolúvel nunca vai estar em excesso. Isso você tem que decorar. Porque não está baixo porque está do lado esquerdo. Está baixo porque é vitamina C. Então, lá no sangue, se eu pedir um exame de sangue, mas a gente faz economia, né, com o paciente, para não ter que pedir mais um exame, você tem que saber que a vitamina C não tem como ela estar em excesso no organismo. Só se o paciente vem tomando 2, 3 miligramas de vitamina C, assim, diário. Aí ele pode estar extrapolando, tá? E tudo em excesso faz mal para o paciente. Beleza? Para qualquer organismo. Bom, aí a gente agora vai dar uma olhadinha aqui na parte também da memória fraca, e a memória fraca dele deve estar muito bem relacionada com essa falta aqui de vitamina C, tá? E também, vamos lá. Doutora, posso fazer uma pergunta? Eu levantei a mão, acho que a senhora não viu. Pode falar. No caso do limão, o limão congelado, ele resolve também? Por exemplo, cascar o limão, congelar e ralar ele na comida. Olha, você não vai perder 100% da vitamina C. Porém, o limoneno, se for com aquela casquinha branca, vai estar preservado. Sim. Só que a vitamina C, ela já perde, só da gente cortar o limão já perde um pouco. Entendi. Porque toda a vitamina hidrossolúvel, a gente vai perdendo um pouco no decorrer daquele momento em que a gente começa a cortar ele. É igual a folha de couve, né? Rasgou, já está oxidando. Mas Sim. Isso não quer dizer que perde todas as propriedades. Sim. Você perde um pouco aí das vitaminas hidrossolúveis, né? A lipossolúvel, por exemplo, a vitamina A, quando você cozinha, seja a vapor, ou seja de outra forma, a gente intensifica ela no alimento. Olha que diferença de uma para outra. A hidrossolúvel você perde na água, tá? Entendi. Esse paciente aqui, por exemplo, deixa eu ver, tem mais alguém que levantou a mãozinha? Vamos ver. Não, só você, né? Sim, só eu. Perfeito, vamos voltar. Esse paciente aqui, ele também está apresentando uma alteração na lisina, certo? Olha lá. Aí você perguntou para ele se ele já teve herpes de alguma forma? Não, não teve não. Ele não teve herpes, né?
Tá. E aí, ele gosta de comer, por exemplo, feijão, ervilha, lentilha, porque o feijão, pelo jeito, ele gosta, mas estava evitando, né? Insiste. Ele estava evitando. Quanto tempo que ele está sem? Não, ele disse que assim, evita, porém, 2 vezes na semana ele consome, que ele não resiste. Ah, entendi. Porque assim, claro que frango, carne, peixes, ovos têm lisina numa grande proporção, mas as leguminosas também têm uma boa porcentagem, né? Então, para ele atingir uma meta de colocar, como, ó, lisina é um aminoácido essencial, tá, pessoal? Então, mesmo que a lisina desce aqui, ó, para o lado direito, pode estar em deficiência porque é um aminoácido que o nosso corpo não produz. Então, a gente tem que se alimentar dele. Então, ele estando em frequência desregulada em hertz, tanto para a esquerda quanto para a direita, pode estar faltando a nível sistêmico no sangue, tá? Agora, voltando nas vitaminas, você pediu o exame de vitamina D dele, Kathleen? Vitamina D. Só não pedi a ferritina. Tá, porque o que acontece? A vitamina D, para quem toma muito sol ou mora em lugares quentes, o que eu percebi é que a frequência ela não fica muito baixa no aparelho, porque a pele da pessoa, se recebeu irradiação, ela encosta no bastão, ela passa essa irradiação do sol em algum momento para o aparelho que é muito sensível. Então, uma coisa que eu sempre faço é pedir vitamina D para os pacientes, para ver se. Porque, assim, quem mora em um lugar quente e toma mais sol, vai ficar em torno aí de uns 30, 35, que não é tão absurdo igual a gente encontra aqui no sul, que o pessoal chega a 15, 12. É absurdo, né? Mas acontece aqui. Para pessoas que moram em lugar mais quentes, vai ficar 30, 36. Mas para tratar problemas de saúde como o sistema imunológico, no caso dele que tem rinite, sinusite, precisamos chegar em 50 a 60, 70 no sangue, tá? E às vezes no aparelho quântico dá como se estivesse normal, porque não está abaixo de 20, 30. Ele está nessa faixa aí, entendeu? Por isso que é interessante sempre a gente investigar a vitamina D quando o paciente tem algum problema inflamatório ou alguma doença respiratória e a imunidade está comprometida, tá? Sempre friso a questão da vitamina D por conta da imunidade também. Isso é importante. A treonina, ela tem a ver, tá? Com a parte neurológica, tá? Só que eu gosto mais de usar o treonato. O treonato com magnésio, junto. Treonato de magnésio. Aí vai melhorar essa questão da memória dele, também vai trabalhar um pouco na questão Quando eu fazia faculdade. Oi? Quando eu fazia faculdade, eu tomava magnésio treonato. Perfeito, Ele ajuda muito, né, no foco, na atenção, memória, vale a pena. Tem alguns produtos da linha da Magistral que tem o L-treonato. Aí depois a gente vai passar para vocês aí com o magnésio, tá? Junto. Isso, é junto. Isso. L-treonato de magnésio. Sempre vocês viram que eu vou lá na anamnese toda hora? Porque a anamnese clínica e os exames, às vezes laboratoriais, que o paciente trouxer com menos de 6 meses, dá para a gente contextualizar as duas coisas. Porque não tem como você olhar o boletim e já saber tudo que a pessoa tem, é impossível, tá? Aí você vai interpretar errado. Ó, aqui nas coenzimas, por incrível que pareça, ó, o fígado dele tem bastante glutationa para trabalhar, ó, tá vendo? Que a nível frequencial, glutationa, que é uma enzima importantíssima para o fígado na fase 1, 2 da biotransformação, ó, tá bem legal, tá vendo? E a coenzima Q10 dele não está muito baixa, porém eu sempre gosto de experimentar com a Q10, porque ela é importantíssima na biogênese mitocondrial. Quem não sabe o que é, anota para estudar. Biogênese mitocondrial. Na hora que você começar a estudar, você não vai querer mais saber de parar de estudar sobre isso. É muito importante para a nossa saúde, para produção dos nossos genes, transcrição de DNA, tá? Então, vamos lá. Ácido fólico, ó. Como ele tem
o problema vascular lá, que a gente falou da viscosidade no sangue, mesmo que não está no moderadamente anormal, tá no pouco anormal, seria interessante ele usar metilfolato, de 2 a 4 miligramas, tá? E se ele não tiver problema na tireoide, biotina pode prescrever também, porque é muito bom para quem tem gordura no fígado. Certo? Tem no Sanimax. Isso, é muito bom. Vale a pena. E a nicotinamida, que é uma forma de vitamina B3, que a gente pode usar ela em forma de nicotinamida ou ácido nicotínico, tá? Ou nicotinato de inositol. O hexanicotinato de inositol, que não tem flush, ou seja, não vai deixar a pessoa com a pele vermelha ou com rubor, com calor, né? Porque a B3 pode causar isso. E a B3 é muito bom para combater o colesterol. Então, o hexanicotinato de inositol para melhorar o LDL, o HDL, para dor de cabeça, tá? Agora, para quem tem uma dor de cabeça e precisa esperar o estômago curar para passar, beber bastante água corrigida, fazer a dieta, fazer exercício, tá? Mas tem uma planta que você pode usar de emergência para o paciente ficar feliz, tá? Anotem aí. Deixa eu só olhar aqui um negocinho. Tá, ainda tenho mais 20 minutos. Tanacentum. T-A-N-A, Tana, sem assim, ó, C-E-N, sem tum, T-U-M de macaco. Tanacentum. Ele é muito bom para quem tem dor de cabeça, salvas, enxaqueca, tá? Ele ajuda bem na época de crise. E procurem checar também, pessoal, se o paciente está dormindo bem. Porque se ele tiver com aquele sono interrompido, acorda no meio da noite, tem que prescrever a promelatonina, tá? Tem vários aí no mercado, hoje em dia, já tem nas farmácias também, a melatonina em gotas, tá? Para reequilibrar esse hormônio muito importante. Esse hormônio e esse neurotransmissor que faz muita falta, né? Aqui na questão de ácidos graxos, vocês podem ver que ele está praticamente normal, porque até o ácido araquidônico que pode estar em desequilíbrio quando a pessoa está muito inflamada, o dele está dentro da normalidade. Então, ele não está produzindo uma inflamação muito alta. Isso deixa a gente mais calmo, né? Tá? Aí dá até para não ficar caro, dá até para passar a berberina primeiro, depois a curcumina, para ficar mais barato para o paciente. Porque se ele tivesse com esse ácido araquidônico aqui bem zoado, aí seria ruim, tá? Como eu falei para vocês que vocês vão prescrever o ômega 3 para viscosidade no sangue, então o alfa, né, linolênico, já vai estar ali dentro do ômega 3, tá? Que ele é um dos componentes do ômega 3, beleza? Perfeito. E vamos agora para o próximo relatório aqui, que é o sistema endócrino. Então, no caso dele, não encontra nada assim que a gente precisa passar algum medicamento, porém, olha aqui. Se ele estiver muito cansado pela manhã e muito elétrico à noite, aí seria bom passar para ele uma ashwagandha ou uma rhodiola rósea. A rhodiola rósea seria para se ele estivesse com cansaço pela manhã. O cortisol dele vai estar baixo, tá? E a ashwagandha, se ele tiver muito elétrico à noite e cansado, ou, por exemplo, assim, ele está acelerado à noite, tá? Aí você passa a ashwagandha nesse período da noite. Beleza? E se ele tiver, por exemplo, muito cansado pela manhã, né? Que daí o cortisol tá baixo, tá assim, dormindo depois que acordou. A rhodiola rósea, certo? E se ele tiver de manhã com disposição normal, mas chega à tarde, tá bem cansado, então a gente pode colocar a rhodiola rósea, tipo assim, por volta do meio-dia, 1 hora da tarde. Tá bom? Rhodiola rósea.
Porque aqui a gente vê o índice de secreção da suprarrenal com relação até mesmo, principalmente, ao cortisol. Ok? E se a pessoa falar, não, eu tô bem, exposição não é meu problema. Então, esse pouco é normal, não vai alterar nada, a gente não precisa se preocupar com isso aqui. Beleza? O índice gonadal dele também, só se ele estiver com algum problema, tá? Na parte masculina, que a gente fiscaliza nos próximos relatórios. Vamos dar uma olhadinha, ou na anamnese clínica. Nessa parte, ele queixou de alguma coisa, Kathleen? Que ele é jovem? Cansaço, ele disse, não relatou, não. Porém, a qualidade do sono. Ele começa a dormir, mas chega um momento da noite que fica embolando e não consegue. Tipo, por volta de 2 horas. Até amanhecer o dia, o sono não é reparado, não. Perfeito, então, nós vamos ter que trabalhar isso aí. É melatonina mesmo, que a gente precisa produzir nele, tá? Aí você pode dar a pró-melatonina, que tem o Herbatonin, né? Que é bom, você já usou? Não. Esse aí ele não é propriamente a melatonina. Ou você pode também indicar essas da farmácia que vem com as gotinhas. Só que as gotinhas é 0,05 miligramas. Aí você dá bastante gotinha. Até dá pelo menos uma miligrama, tá? Você faz a continha, multiplica lá, porque tem que ver as que vai ter nas farmácias aí próximas de você. Aí você faz a conta até dar 1 miligrama, pelo menos, de melatonina, que agora eles liberaram de gotinhas, né? É importante também como que ele dorme, né? Se é muito claro onde ele está dormindo, se é escuro, como é que, né? E isso é E o importantíssimo. tempo também, né, por exemplo, de celular que antes de dormir, né? Porque você A tem que ter pelo higiene do menos... sono, né, Adair? Exatamente. Senão, complica. Verdade mesmo, porque... Verdade, meus pacientes, eu trabalho muito essa questão da higiene do sono. Perfeito, isso mesmo. Vocês estão nota 10, hein, gente? Vamos agora olhar aqui os resíduos tóxicos. Opa, tá meio ruim aqui, peraí, vamos lá. Aí, ajustou. Então, aqui a gente tem, ó, isso aqui, radiação eletromagnética, né, gente? Não vamos encontrar ninguém no verde. Só se a pessoa fica o dia inteiro trabalhando na roça e chega à noite e não fica pelo menos 1 hora no celular. Pulseira magnética. E uma coisa também, eu tenho um paciente que usa a pulseira, tá? E que estava aqui no vermelho e vem para o pouco anormal. Entendi. Não consegue chegar no verde, é incrível, Não. depende do organismo. E também tem a questão, ó, computador, Wi-Fi. Quem fica muito andando na rua, que mora em cidades grandes, fica passando debaixo do cabo de alta tensão. Ou às vezes em casa tem um micro-ondas que está estragado, que já é antigo, já era para ter trocado ele faz tempo, e ele solta a radiação para fora, não no alimento. Eu tenho vários estudos científicos comprovando isso, né? Ele relatou no quarto dele Wi-Fi, televisão. Isso, é isso daí, né, Terrível. Adail? É. E aí, o que a gente precisa? Se ele sente muito choque, ele vai ter que usar a pulseira magnética. Se os cabelos dele vai pinchar, fica toda hora ficando arrepiado, né? Ou ele tem muita dor no corpo, então aí vai ajudar muito também a pulseira magnética, tá? Sim, ou também, né, argila, né, usar argila descalço, né? Isso, andar na terra, Isso, tanto na terra mesmo, ou na grama. na grama, isso. E se ele não tem contato, é uma boa ideia essa que o Adail deu, né? Que seria fazer um cataplasma de argila. Pode ser na sola dos pés ou no abdômen. No abdômen, para ele, seria ótimo, porque ele tem gases em empachamento. Excelente. Tá? Aí ele passa assim, ó, Kathleen. Ele vai fazer o creminho, aí ele vai pegar e vai colocar no abdômen, mas o abdômen não pode estar em processo digestório. Então, tem que ser 3 horas depois que ele fez a refeição, ou ele tem que fazer assim, bem antes de se alimentar. Não pode estar em processo digestivo, tá? Então, tem que ter esse espacinho de tempo para aplicar. Coentro também? Não
Você tem algum estudo falando sobre isso? Não, É porque eu já ouvi falar, mas eu não li nada a respeito, assim, provando, sabe? Agora, com relação às pulseiras, né? A questão do fio terra, contato com a grama, com a terra, com a argila, isso a gente tem estudos comprovando já. Sim. E a eficácia, né? Então, vale a pena. A própria questão aí da pessoa ficar um tempo longe antes de dormir dos equipamentos também diminui a radiação sobre o sistema nervoso central, né? Que já está dentro da higiene do sono. Agora, uma coisa muito interessante, o tabaco e outras nicotina, os jovens têm usado muito narguilé, sabe? Que também é pior até do que a nicotina. Exato. Ó, resíduos tóxicos e pesticidas, isso aqui todo mundo está sujeito, né? O dele não está muito agravante para você ter que chegar e falar assim, ó, não come mais nada com agrotóxico, porque nem sempre ele vai achar. A gente estimula os pacientes a procurarem isso, né? A plantar, às vezes, em casa, pelo menos um cheirinho verde, né? Uma couvezinha ali, mas nem todo mundo tem acesso a isso. Sim. Mas o dele até que está dentro do aceitável. Nos metais, está o chumbo, vocês viram aqui? O chumbo, que é mais comum eles ficar sobrecarregados nas mulheres por causa das nossas maquiagens. Falei maquiagem hoje, estava com correria, eu nem fiz a minha maquiagem. Estou de cara limpa hoje, hein, no vídeo. não tem que falar. Tem umas maquiagens, gente, que é livre de resíduos tóxicos, tá? De metais pesados. É um pouco mais caro, mas vale a pena para a saúde da mulher, né? E para tampar os brancos, aí você tem que começar cedo, quando começa a aparecer, né? Usar rena. Aí não precisa usar tintura de cabelo, também é terrível, né? Ó, o mercúrio, ele come muito peixe do mar? Tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Ah, tá. Deixa eu abrir aqui o chat, peraí. É eu, de novo. Oi, pode falar, Roseli. Então, você falou aí sobre a argila nos pés. Eu gostaria de saber o benefício. Da argila? Eu sempre coloco argila no abdômen, na cabeça, porque eu tenho muito enxaqueca. Eu estou absorvendo bastante informações de vocês aí sobre enxaqueca, que eu tenho muita, a tristeza da minha vida, mas eu estou estou com café aí, já estou tomando a água imantada, né? Então, estou absorvendo toda essa veia aí da enxaqueca, estou absorvendo. Mas você falou sobre a argila nos pés aí, como é que é? Eu coloco todo dia na cabeça, como eu estou fazendo um tratamento com a água, né? Água imantada, com esse filtro, e eu estou fazendo também, já tem uns 3 ou 4 dias que eu estou colocando na área da cabeça e no seio, que da face, né? A argila. Mas no pé é novidade para mim. Fala aí os benefícios, por favor. Ó, nos pés, a grande vantagem é que você pode atingir vários pontos da reflexologia. Então, para quem não tem, às vezes, muito tempo de fazer ali ou aqui e precisa arrancar rápido dos locais do corpo, sabe? Aí a gente pede para usar nos pés. Porque daí você vai atingir um microsistema. Assim como a gente tem um microsistema no nosso pavilhão auricular aqui, né, da orelha, a gente tem também nos pés. Então, o efeito da argila nos pés é bem bacana, tá? Agora, como muitas pessoas têm bastante problema no abdômen, ou seja, é intestino, é fígado, é estômago, se você puder usar no ventre, o resultado é muito bom. Agora, já ficou comprovado que nos pés ele é melhor ainda para o sistema nervoso, tá? O processo é o mesmo, né? Eu deixo 40... Só que não deve usar os dois ao mesmo tempo. Você pode fazer um dia no abdômen e um dia nos pés. Não precisa usar, porque o pé ele esfria muito rápido. Ele seca mais rápido e gela mais rápido. É o mesmo processo, deixa 1 hora, mais ou menos, né? Isso, com o jejum, tá? Ok, obrigada. Igual quando vai fazer um banho de assento, né, da hidroterapia também, sempre em jejum, beleza? Então, a questão do mercúrio, tá? Ele sempre vai dar, aqui, é muito raro dar no normal, só se a pessoa não tem muito contato com vários produtos que a gente usa hoje em dia que contém. E também tem a questão do peixe de águas salgadas, tá?
e tem essa contaminação também. O cádmio, geralmente, são produtos eletrônicos, tá? Agora, o arsênico pode ter contaminação até no arroz, vocês acreditam nisso? Pois é. Inclusive, o parbolizado é o que tem mais, tá? E o alumínio, maioria das vezes, é por causa das panelas mesmo, tá bom? E as embalagens Tetra Pak, ela pode ter a quantidade grande de chumbo, de mercúrio, de cromo, de arsênico, de antimônio e de alumínio. Aquelas Tetra Pak. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de tomar leite de amêndoas, mas não tenho tempo de fazer. Aí, vira e mexe, eu faço um desse, né? Dou uma rastreada em mim com um analisador quântico para ver como é que está a questão do alumínio, desses outros aqui, porque eu compro uma marca bem boa, que não tem conservante, corante, que chama Nuts, mas ela vem na embalagem Tetra Pak. Só que até agora não me alterou nada, e também não tive nenhum sintoma que poderia me intoxicar, tá? Sim. Ó, o pH dele está alterado, tá vendo? O pH corporal. Então, realmente, aqui, ó, ele precisa utilizar a água corrigida, que vai ajudar a melhorar o pH corporal. E uma coisa importante, a água imantada corrigida, ela não reduz ou aumenta o pH da água, tá, gente? Ela proporciona o seu corpo a regular o pH próprio. Isso. E a gente não está falando aqui de pH sanguíneo somente, pH corporal, cada parte do nosso corpo tem um pH diferente. Então, aqui a medição é o pH corporal, tá? Em Hertz. E o próprio aparelho que a gente coloca a água para imantar, ele estimula o seu corpo a se autorregular, a criar uma homeostase, né? Na questão do pH, porque detoxifica mais rápido, ajuda, por exemplo, numa maior hidratação, né? E aí estimula você a beber água, que a água é, assim, muito importante, porque veicula toda a bioquímica do corpo. Sem água, a gente não faz reação química no corpo. Até para licença. Licença, mais uma pergunta. Pode falar. Tem uma pessoa que está querendo perguntar. Pode falar. Doutora Carla. Ah, o Edson. Pode falar, o Edson. Boa tarde, doutora Carla. Boa tarde a todos. Desculpa o barulho, porque eu estou numa avenida muito movimentada aqui numa borracharia. Não tem problema. Mas aí a dúvida é da tela anterior, com relação aí a mercúrio e chumbo. Todos os exames que é raríssimo fazer um exame e não dá, assim, no amarelo, contaminação por mercúrio e chumbo, né? E aí a minha dúvida é justamente sobre a precisão em relação a isso. Desculpe, eu não ouvi o que falou, estava muito barulho. Qual a precisão do aparelho em relação a esse diagnóstico da contaminação mercúrio e chumbo, e o que seria, assim, também em relação aos pesticidas, o que seria o mais indicado para eliminar essa contaminação? Pesquisando, eu não me recordo se foi no curso ou em outras pesquisas, em relação ao coentro, né? A salsinha, que ajuda a eliminar essa contaminação. Mas, enfim, a minha dúvida é essa. É assim, ó, a salsinha e o coentro, eles ajudam o fígado a processar através da biotransformação. Por quê? Eles têm nutrientes que participam da biotransformação na fase 1, na fase 2 da detoxificação. Então, não é que ele elimina o agrotóxico do alimento, tá? Ele ajuda o nosso corpo a fazer esse trabalho, ajuda o fígado, né? Então, tudo que, por exemplo, eu vou comer uma alga marinha especial, uma espirulina, vou comer um nori, né, que tem na comida japonesa, eu vou suplementar com clorela, tudo isso vai ajudar a reduzir os agrotóxicos do nosso corpo, porque vai estimular o fígado a não produzir muitos metabólitos intermediários no fígado. Mas, assim, igual eu falei para a Catherine, não tem nenhum estudo científico falando assim que o coentro ou a salsinha faça assim que você deixa lá na água e põe as verduras, os legumes e retira o agrotóxico. Não. A lavagem é o consumo.
Oi? Eu digo justamente no consumo, né? Isso, perfeito. A sua pergunta foi ótima. Porque no consumo, sim. Porque daí o seu próprio corpo vai fazer isso, né? Porque o coentro, por exemplo, ele tem clorofila, ele também tem propriedades que são lotadas ali de cofatores, por exemplo, B5, né, que é importante, a B9, a B12. A B12, por exemplo, ela vai estar presente na nori. E é vegetal, ó, tem B12. A nori é uma alga que, para quem é vegano, é ótimo, porque ela tem B12, tá? Só E mais um uma detox questãozinha. muito bom. Doutora Carla, só mais uma questão. Em relação ao mercúrio, o chumbo, também pesquisando aí, eu vi que está muito relacionado, digamos, essa questão das dores pelo corpo, dores de cabeça, crônica, está relacionado justamente a essa presença excessiva do mercúrio e do chumbo. Aí a minha dúvida, e o que é que causa essa contaminação, principalmente aí em relação ao mercúrio? O chumbo, a senhora, eu entendi aí em relação a alguns produtos, o mercúrio. Desculpa o barulho. Não tem problema. O mercúrio, ele está muito, muito ligado com alimentos mais marinhos. No entanto, que ao tomar o ômega 3, você tem que tomar bastante cuidado com o tipo de ômega 3. Sim. Porque ele tem que ter os celuíferos, e tem que ser um celuíferos não inventado, né? Porque o celuíferos, ele garante que aqueles animais marinhos de águas profundas, ricos em ômega 3, que estão, né, feitos ali em o óleo desses peixes, são garantia que realmente não tenha contaminação, tá? Agora, outro tipo de contaminação pode haver também quando a pessoa trabalha, por exemplo, com alguns produtos químicos que contêm o mercúrio, tá? Tem algumas tintas que têm mercúrio, tem pessoas também que mexem com produtos eletrônicos, monta, desmonta, né? Tem produto que contém mercúrio para lavar peças de carro. Também. Então, tem bastante coisa. Então, tudo que o paciente usa no dia a dia dele, seria legal você pesquisar depois na internet, quando ele for embora, né? Para você saber a fundo. Ah, você trabalha com o quê? Ah, você usa o quê? E vai escrevendo lá. Aí depois você conta para o seu cliente, descobri um negócio aqui para você, né? Porque daí você vai pesquisar a fundo por que o relatório dele, às vezes você passando um quelanthus, uma clorela, né? Falando para ele fazer o detox, né? A dieta detox, que vai eliminar várias coisas, vai acrescentar nutrientes para fortalecer o fígado, L-glutationa, né? E entre outros ativos que a gente passa para detoxificação, e aí ainda mesmo assim tá aquele problema aparecendo. Agora, as mulheres, o chumbo sempre aparece por causa da maquiagem e das tinturas de cabelo, tá? Perfeito. Infelizmente, nosso mundo está contaminado, né, com esses metais que já estavam nesse planeta desde que Deus criou. Sim. Carla, Oi. Carla, eu queria que você desse uma palhinha para o pessoal aí da rede da Magistral Brasil sobre o curso de biorressonância, tá? Sim, que a gente está com os alunos e com eles, né? O curso de biorressonância explica tudo isso. Por isso que o Edson falou, eu não sei se foi lá na aula, né? Ele perguntou assim, porque a gente fala sobre todos esses tópicos na aula dentro do curso. O curso tem 240 horas, gente. Tem gente que compra o curso e fica, ai, meu Deus, eu não vou dar conta, porque tem 1 ano, né, para fazer o curso. Porém, quem não consegue terminar em tempo, que não está com tempo hábil de estudar, a gente depois recoloca na plataforma para a pessoa terminar os estudos dela, tá? Porque tem vídeo aula, o Edson gostou da ideia, porque tem gente que fala, ai, gente, eu não vou dar conta. Às vezes tem gente que faz correndo porque precisa do certificado, quer começar a atender e está precisando aprender logo porque quer usar muito, né? Agora tem gente que já tem conhecimento já, só está, tipo assim, aumentando o seu conhecimento, né, na biorressonância, e aí fala, vou estudando aos poucos, porque tem muito protocolo, eu quero ir parar e escrevendo lá, né? Vou escrever um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e vou pegando aos poucos. Porque realmente tem muita videoaula e tem bastante material escrito, tá? E vocês ganham um certificado de 240 horas. Para quem não é da área,
e precisa, às vezes, do certificado para se filiar a algum sindicato de terapia, da área que eu falo, assim, de nutrição, medicina, tal, né? Que precisa, assim, começar a trabalhar logo e quer agregar a biorressonância, e já é terapeuta, e às vezes fala, eu preciso mandar para o meu sindicato, né? Que eu já estou praticando a biorressonância. Aí vocês podem enviar também, fazendo um pouquinho mais rápido. Com relação aos alérgenos, até hoje, nesses últimos 7 anos, assim, que eu venho fazendo com mais afinco o analisador quântico na prática clínica minha do consultório, raramente eu encontrei, assim, severamente anormal, tá? No relatório. Então, eu já abro os olhos quando já tá pouco anormal ou moderadamente anormal, tá? Por quê? Por causa da questão dessa alergia ser subclínica, às vezes, tá? Então, eu sempre pergunto se a pessoa tem alergia a algum medicamento ou ao álcool, né? Vamos supor se der alteração. No caso desse paciente que ela trouxe para nós, a Kathleen, aqui mostrou poeira, e faz sentido, porque essa poeira pode ser de qualquer coisa, né? Pode ser de fuligem, pode ser, às vezes, se ele trabalha, por exemplo, aqui na minha cidade tem muita fábrica de móveis, né? Então, aquele pozinho que sai dos móveis, né? E isso pode aumentar a rinite, ele já tem rinite e pode provocar uma sinusite. Porém, a sinusite dele está bem mais parecida que é do refluxo, tá, Kathleen? A sinusite. Agora, a rinite pode ser por causa da poeira. E os metais pesados também, né? Os metais pesados a gente já tem que tomar bastante cuidado, porque pode levar a uma crise alérgica. E tem um ativo, gente, que saiu recentemente, que é como se fosse um anti-histamínico natural. E eu quero que vocês pesquisem, que já tem algumas lâminas pela internet. Se vocês não acharem, vocês mandem mensagem para nós. Ele se chama Adidal. A-D-I-D-A-O. Adidal. Então, aquelas pessoas que você já detoxificou, mexeu na dieta, prescreveu o suplemento adequado, o fitoterápico ideal, e ainda está resistente à inflamação e à alergia dessa pessoa, usa esse ativo. 4,2 miligramas, 2 vezes ao dia para o adulto. Crianças, geralmente usa metade da dose, tá? Olha como é que eu trato a minha rinite. A rinite, Olha. além de você descobrir o que pode causar ela, você deve fazer uma modulação do sistema imune, tá? Isso é muito importante. Que retirar o que dá alergia, a gente tem que retirar. Seja alimentar ou seja metais pesados, poeira, o que for, né? Ácaros. Isso você tem que te retirar mesmo. Aí você tem que modular o sistema imune através da microbiota intestinal, né? Evitando a desbiose, como também você pode fazer um trabalho com a modulação através dos fatores de transferência. Você já ouviu falar? Depois você pesquisa. Ó, obesidade, a gente viu aqui, né, que ele tem um pouquinho de alteração no tecido adiposo, porque ele está com sobrepeso, correto? Ó, pele, né? Oleosidade da pele, ele tem só um pouquinho de problema, mas a umidade devido à baixa hidratação, né? Então, água tá faltando para esse rapaz. Água e Cronomax. Isso. Então, agora aqui, quer ver? Nos olhos, né? Pigmentação da pele, ele tá com bastante olheira? Sim. Nós mulheres, a gente passa uma maquiagem, né, para disfarçar. Hoje eu não passei. Uma funcionária a menos não dá tempo nem de passar maquiagem, né, Kathleen? Vamos ver aqui, ó, sistema endócrino. O sistema endócrino dele não está muito comprometido, tá? E a gente pode ver que os sintomas dele também não indicam a gente fazer um pedido aí de um TSH, de uma prolactina, não há necessidade. Tá bom, Kathleen? Ok.
Porque deu moderadamente normal e na anamnese clínica não tem nenhuma queixa que nos leve a se preocupar, mesmo dando leve isso daqui. Só tem que ficar observando se quando ele emagrecer, se vai continuar aparecendo, tá? Tá. O metabolismo da gordura é fato, né? Porque ele tá gordinho mesmo, tá sobrepeso. Vamos agora aqui. Por isso tem que correlacionar tudo, tá, gente? Senão vocês demoram muito tempo para chegar numa conclusão do diagnóstico. O aparelho não dá um diagnóstico sozinho, a gente tem que interpretar. Aqui é para quem trabalha com acupuntura, usar os pontos, tá? Então, a gente não vai comentar esse aqui. Aqui na parte do coração, ó, a gente pode ver que só a resistência periférica TRR. Isso aqui é do sedentarismo dele, tá, Kathleen? É. E é leve. Ele é um jovem que pode partir para o exercício. Isso. Aí a gente repete aqui a viscosidade, né? Você pode ver que aqui as alterações não são muito grandes, viu? Ó, tá vendo? Talvez no exame de sangue não dê muito alterado, mas é bom pedir por causa que é familiar, né? Que ele tem algumas pessoas na família que tem, e a gente sabe que às vezes não pode ir para o limite máximo, né? Tem que ficar sempre no meio ali das referências. Vai ter que usar o Coromax. Isso. Já vamos protegendo o bichinho, né? Exatamente. Nutriente para proteção é importante na medida certa. Ó, a parte hormonal dele masculina tá super bem, né? Também aos 34 anos, se tivesse algum problema aqui, aí a coisa tá feia mesmo. É. Muito jovem ainda para isso. Beleza? Aqui na parte de esperma e sêmen também, tá? Aí a avaliação dos dados físicos é aquela parte que a gente vê a gordura corporal. Gente, quando que não dá muito certo analisar por aqui? É quando você tem um paciente que ele é bodybuilder. O que é isso? É uma pessoa que treina muito. E aí, ela vai ter um IMC alto, tá? E ela, aqui, esse aqui, ele faz o seguinte, ele combina a bioimpedância normal, que a gente, como nutricionista, muitos de nós temos no consultório, com alguns dados que está dentro do software. Então, quando a gente coloca uma pessoa, vamos supor assim, ó, eu tenho um paciente mesmo que ele tem 1,80, ele pesa 100 quilos, mas ele é muito musculoso. Eu não faço a anamnese dele de porcentagem de gordura corporal por aqui que não dá certo, porque o software, ele vai superestimar a gordura dele. Por quê? Eu tenho que fazer por pregas. Então, eu acompanho aqui só a massa muscular dele, porque aqui não tem como superestimar a massa muscular, e só a gordura corporal, tá? Então, o que eu faço? Eu pego e acompanho ele aqui, ó, só na massa muscular, tá? Porque aqui é usado mesmo, o software, ele usa só mesmo a bioimpedância para chegar nesse cálculo. Já no IMC, que tem lá embaixo, e na porcentagem de gordura corporal e na quantidade de quilos aqui, aliás, a quantidade de quilos não tem problema também. O problema é a porcentagem, tá? Porque a porcentagem é que a gente coloca na tabela para falar se a pessoa está com obesidade ou não, certo, Kathleen? Então, Isso. a porcentagem eu não uso por aqui, porque eu vou lá nas pregas, porque essa pessoa é muito forte, eu separo pele, músculo, gordura e faço a preguinha para chegar na porcentagem. Beleza? Deu para tirar essa dúvida, Kathleen? Que eu acho que você vai usar bastante essa questão. Isso. Então, se a pessoa, a mulher ou o homem, que for muito musculoso e o peso dele sempre tem um IMC elevado, tipo sobrepeso, mas por causa do músculo pesado, aí você não presta atenção na gordura corporal aqui. Você foca só o acompanhamento de massa muscular. E aí você faz a porcentagem de gordura pelas pregas, beleza?